Bom dia, bem-vindos. Mais um Apegando-se às Escrituras. O Senhor é bom, estamos aqui nesse dia de chuva e vamos aprender muito, minha gente. Ai, a mensagem desse final de semana, desse domingo, maravilhosa. Vamos lá. Pai querido, obrigada, Deus, obrigada pela revelação da tua palavra, Senhor. Quanto mais eu leio, mas eu entendo que não adianta a gente ficar ouvindo as outras pessoas contarem, tem que ser o teu espírito falando no nosso coração, no nosso tempo junto, Pai. Em nome de Jesus eu te peço que tu te comuniques com as pessoas, Senhor, e que instigues as pessoas, não somente para estarem aqui ouvindo o que tu queres contar através desse canal do Apegando-se, mas também em seus momentos secretos, Deus, contigo. Vem, Senhor, vem te revelar. Só tu podes fazer isso. Ser conosco, Pai. Dá-nos entendimento da tua palavra, Senhor. Dá-nos sede da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, amado. Vamos lá. Hoje a gente vai tratar bem da vida de nosso querido amigo Jacó, é uma figura muito interessante, mas que tem muito, muito mesmo para nos ensinar, né? Vamos rapidinho, hoje a gente quer cobrir os capítulos 30 e 31 de Gênesis. Vamos ver se a gente consegue fazer isso sem perder a qualidade, né? Qualquer dúvida que vocês tenham, anota aí. Às vezes a gente tem uma dúvida e a dúvida de outra pessoa, e você deixa para lá, e acaba que a gente não fala sobre isso. Então, anota aí, traz para a gente compartilhar depois no final, tá bom? Só lembrando aqui o que a gente viu na semana passada, Aninha Cristina trouxe para a gente os capítulos 28 e 29. Aí no capítulo 28 a gente viu que Isaac orientou o filho dele, Jacó, né, a ir lá para Padan Aram para conseguir uma esposa da sua família, né, na casa de Betuel, que era o avô materno de Jacó. E ele disse: vá lá e se case com uma das filhas de Labão. Labão, que era o irmão de Rebeca, aquele mandão, vai atuar muito hoje por aqui, né? E Jacó obedeceu. Mas a gente viu também que Esaú, o outro irmão gêmeo, o primogênito, né? Vendo que o pai queria que o irmão se casasse com alguém da família e não se misturando, ele que já tinha duas esposas canaanitas, ele foi na casa de Ismael, lembra de Ismael, o primeiro filho de Abraão, né? Tomou Malate, a filha de Ismael, com mais uma esposa, terceira esposa dele, né? E era a filha de Agar, aquela escrava egípcia. Enfim, a gente viu que Jacó chamou aquele lugar do sonho, né? A Aninha falou muito do sonho, não vou repetir nada aqui, mas ele chamou aquele lugar de Betel, um nome muito importante, um lugar onde Deus se revelou ali a Jacó, né? E ele fez um voto, essa parte eu queria lembrar para você, né? O voto de Jacó era assim: se Deus o guardasse, se Deus o alimentasse, né? Ele daria o dízimo de tudo, ele falou, né? Jacó, ele chamou Deus para dentro da história dele, e vocês vão ver como isso faz toda a diferença do mundo. Ele estava na pior, viu? Eu quero dizer a vocês, ele estava viajando sem camelo, sem família, só tinha um destino, era só o que ele tinha. Mas ele trouxe Deus para essa história. E aí, tudo de bom, né? Mesmo nos percalços aí. Enfim, capítulo 29, a gente viu que Jacó chegou finalmente na Mesopotâmia. Ele foi lá para perto do poço, né? Como aquele servo de Abraão tinha ido antes para arrumar um filho, uma esposa ali para o filho dele, Isaac. E agora ele estava ali, né? Naquele mesmo lugar. E aí a gente viu que Jacó trabalhou 7 anos cuidando das ovelhas de Labão para
receber a mão da filha dele, Raquel, né? E depois desses 7 anos, Labão enganou o enganador, né? E deu a ele a filha mais velha, Lia. Maior confusão, maior confusão. Bigamia é alguma coisa que Deus admitia, mas não agrada ao coração dele, não agrada ao coração dele. Também não vamos falar sobre isso aqui, mas é um fato, né? E agora eu queria retomar a partir do final. Como eu falei, nós vamos ver os capítulos 30 e 31, mas eu queria retomar do final do capítulo 29, porque ali a gente tem o início, né, das 12 tribos. Então, atrela perfeitamente com o que a gente vai falar hoje, né? Começando no versículo 31 do capítulo 29, a gente vê os filhos de Lia, que foi a mulher que primeiro deu filhos a Jacó, né? Capítulo 31 versículo 31 do capítulo 29. Quando o Senhor viu que Lia era desprezada, concedeu-lhe filhos. Raquel, porém, era estéril. Lia engravidou, deu à luz um filho e deu-lhe o nome de Ruben, pois dizia: O Senhor viu a minha infelicidade. Agora certamente meu marido me amará. Lia engravidou de novo e quando deu à luz outro filho, disse: Porque o Senhor viu que sou desprezada, deu-me também este, pelo que o chamou Simeão. De novo engravidou e quando deu à luz mais um filho, disse: Agora finalmente meu marido se apegará a mim, porque já lhe dei 3 filhos. Por isso lhe deu o nome de Levi. Engravidou ainda outra vez, e quando deu à luz mais outro filho, disse: Desta vez louvarei ao Senhor. Assim deu-lhe o nome de Judá. Então parou de ter filhos. Gente, por que eu li isso tudo do capítulo anterior? Porque, como eu falei, né, atrela aqui as 12 tribos de Israel que estão surgindo agora, né, na descendência de Jacó. Mas eu queria ressaltar aqui que os 3 primeiros filhos de Lia, eles receberam nome atrelado ao sentimento dela pelo seu marido, uma coisa terrena, uma coisa circunstancial, né? Ela e o marido e o seu sofrimento, porque ela era desprezada. Mas no quarto filho, ela disse: Dessa vez louvarei ao Senhor. Ela colocou o nome do filho dela de Judá, Judá que significa louvor ou louvado. E por que a gente está puxando isso hoje? Porque Judá é o filho de Jacó que vai fazer parte da linhagem do rei Davi, de Jesus. É importante que a gente entenda isso, né? A gente sabe que o Senhor é o leão da tribo de Judá. Então, eu quero ressaltar, porque a gente, se isso aqui fosse Netflix, o filho de Jacó, que faria parte da descendência, era quem? Era o filho da queridinha, Raquel, bonita, amada, era essa a escolhida. Mas os nossos olhos humanos, eles não alcançam os olhos de Deus, porque Deus está olhando para o nosso coração, Ele está olhando para o nosso coração. Cuidado com o seu coração, porque é aí que o Senhor está olhando. Ele não quer saber como são os seus olhos lindos, maravilhosos, ou quem ama você, quem gosta de você. Mas vamos começar o capítulo 30, né? A gente vai ver o nascimento dos outros filhos de Jacó e muito mais aventuras. Aí os versículos de 1 a 8, eles ressaltam agora a continuidade da descendência de Jacó. A gente vê aqui que capítulo 1, né? Versículo 1. Quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó, teve inveja de sua irmã. Eu já quero ressaltar aqui, enquanto eu vou lendo, né? Raquel era bonita, mas ela não era generosa. Ela não dizia: Ai, Deus, obrigada, porque você abençoou minha irmã com filho, me dá para mim também. Não, ela ficou com inveja da irmã e por isso ela disse a Jacó: Dê-me filhos ou morrerei. Jacó ficou irritado
irritado. Olha, o Jacó que amava, viu? Essa é a queridinha dele. Jacó ficou irritado e disse: Por acaso eu estou no lugar de Deus que impediu de ter filhos? Jacó, agora, ao invés de orar pela sua esposa, como Isaac tinha feito, lembra que Isaac orou 20 anos pela sua esposa para poder ela ter filhos? Agora, esse aqui fica dizendo assim, Jacó fica dizendo assim, não sou eu que não estou impedindo você de ter filho, é Deus, né? Ali, bem amorosamente. Versículo 3. Então ela respondeu: Aqui está Bila, minha serva, deite-se com ela, para que tenha filhos em meu lugar, e por meio dela eu também possa formar família. Alguém pode não entender muito isso aqui, né? Porque como é que assim, né? A mulher vai ter filho e vai ser dela. Era um costume da época, né? Quando a mulher estéril não podia ter filhos, ela podia oferecer a sua serva ao seu esposo, e quando do nascimento dessa criança, ela nascia na versão original hebraica, né? Ela nascia nos joelhos dessa mãe adotiva, né? E era chamado uma adoção substituta. Então, aquela criança que acabara de nascer, ela agora vai se tornar filho ou filha dessa mulher de quem a mãe natural era serva. E a gente já viu isso antes, né? Com Sara, Sara tentando ajudar Deus no seu plano de dar uma grande descendência a Abraão. A gente sabe a confusão que deu com o nascimento de Ismael, né? A partir da sua serva Agar. E agora Raquel estava fazendo a mesma coisa com sua serva Bila. Enfim, continuando aqui, né? Por isso, ela deu a Jacó, sua serva Bila, por mulher. Ele deitou-se com ela. Bila engravidou e deu-lhe um filho. Então Raquel disse: Deus me fez justiça. Ouviu o meu clamor e deu-me um filho. Por isso, deu-lhe o nome de Dan. Bila, serva de Raquel, engravidou novamente e deu a Jacó o segundo filho. Então disse Raquel: Tive grande luta com minha irmã e venci, pelo que o chamou Naftali. Gente, observe esse foco, esse foco. Raquel se achava injustiçada, sofrida, desprezada, esquecida, né? O foco sempre nela mesma, né? E olha o que tem no versículo 8. Ela diz: Tive grande luta com minha irmã e venci. Ela nomeou o filho a partir desse momento onde ela achava que tinha vencido a irmã, tudo passando muito longe do plano de Deus. Olha, muitas vezes a gente é assim, a gente quer as bênçãos de Deus, Deus me dá um filho, Deus me dá um marido, Deus me dá um emprego, Deus me dá... E a nossa mente está muito longe da gratidão ao Senhor e principalmente de honrar ao Senhor com aquilo que Ele dá. É muito importante que a gente preste atenção nisso, tá? Enfim, prosseguindo, versículos 9 a 13. Agora Lia, a irmã, ela já tinha dado 4 filhos dela mesma, nasceram dela, né? Ela tinha dado 4 filhos a Jacó. Mas ela agora disse assim: Eita, minha irmã está chegando aí com 2 filhos, é melhor eu aumentar meu número aqui também. Lembra que Deus tinha prometido a Jacó aquela grande descendência viria dele. Então, agora ela não somente queria ter 4 filhos, mas ela queria ter mais filhos do que a irmã, porque ela se sentia, ela era a feinha da casa, ela era não amada do marido, apesar de dele ter casado com ela primeiro. Vocês vão ver que isso dá uma bicagem medonha aí, né? E aí, vamos ver o que é que diz aqui a partir do versículo 9. Quando Lia viu que tinha parado de ter filhos, tomou sua serva Zilpa e a deu a Jacó por mulher. Zilpa, serva de Lia, deu a Jacó um filho. Então disse Lia: Que grande sorte! Por isso chamou Gade. Gade significa afortunado, boa sorte. Zilpa, serva de Lia, deu a Jacó mais um filho. Então Lia exclamou: Como sou feliz! As mulheres dirão que sou feliz, por isso lhe dou o nome de Azé. Azé significa feliz.
E aí a gente vê a preocupação de novo, né? Voltando ali. Gente, eu quero ressaltar muito isso, porque eu já sofri desse mal, né? Eu li a Bíblia pensando nesses personagens como personagens perfeitos, né? Que Deus estava mostrando para a gente como é que a gente devia ser. E realmente, os personagens bíblicos, eles são simplesmente exemplos de pessoas normais, com atitudes normais, certas e erradas. Muitas pessoas que amam a Deus, que buscam a Deus, mas tudo no meio da sua imperfeição. E a coisa que mais me chama atenção, lendo tudo isso e meditando sobre tudo isso, é Deus realiza o seu plano perfeito através de pessoas imperfeitas como nós. Ele vai fazer o que ele tem que fazer. Agora, eu vou dizer, é muito bom quando a gente chega perto de Deus, porque a gente pode pelo menos enxergar o favor dele e sentir o prazer de ser colaborador na obra dele, no plano dele para a humanidade, e não a nossa vida. A gente é muito mesquinho, né? Vamos aprender a fazer nossas orações fora da primeira pessoa, né? Isso é um grande alerta, assim, né? Para quem gosta de escrever oração, veja aí o que tem eu, nós, meu, vai tirando essas coisas, né? Tão individualistas da tua lista de oração. Pensa mais no outro e, sobretudo, em Deus, né? No plano dele. Vamos para a fase seguinte. Os versículos 14 a 21, eles agora vão falar dos dois filhos de Zilpa, serva de Lia. Aí, versículo 14. Durante a colheita do trigo, Rubem saiu a campo, encontrou algumas mandrágoras, perdão, não é de Zilpa, não, da própria Lia, né? É da própria Lia. Esse meu título aqui está meio doidinho, mas agora a gente vai falar de mais filhos de Lia, que ela teve bastante, bem mais para frente. Durante a colheita do trigo, Rubens saiu ao campo, encontrou algumas mandrágoras e as trouxe a Lia, a sua mãe. Então Raquel disse a Lia: Dê-me algumas mandrágoras do seu filho. Mas ela respondeu: Não lhe foi suficiente tomar de mim o marido? Vai tomar também as mandrágoras que meu filho trouxe. Então disse Raquel: Jacó se deitará com você esta noite em troca das mandrágoras trazidas pelo seu filho. Quando Jacó chegou do campo naquela tarde, Lia saiu ao seu encontro e lhe disse: Hoje você me possuirá, pois eu comprei esse direito com as mandrágoras do meu filho. E naquela noite ele se deitou com ela. Deus ouviu Lia e ela engravidou e deu a Jacó o quinto filho. Disse Lia: Deus me recompensou por ter dado a minha serva ao meu marido, por isso deu-lhe o nome de Issacar. Issacar significa recompensa. Lia engravidou de novo e deu a Jacó o sexto filho. Disse Lia: Deus presenteou-me com uma dádiva preciosa. Agora meu marido me tratará melhor, afinal eu já lhe dei 6 filhos. Por isso deu-lhe o nome de Zebulon. Zebulon, que significa morada. Veja o que Lia tinha no coração. Sendo abençoada com tantos filhos, ela queria morar com o marido dela, não é? Que ela pensava assim, eu casei com ele primeiro, ele é o meu marido, todo mundo sabia, né? Porque Jacó, ele não escondia que ele realmente amava Raquel, mas ela era a primeira esposa. E versículo 21 diz assim, algum tempo depois ela deu à luz uma menina, a quem chamou Diná. Tem gente que pensa que Jacó tinha só filhos homens, né? Aqueles 12 lá, mas na verdade tinha essa menina Diná que vai aparecer mais para frente, aprontando alguma coisa aí, né? Não vamos antecipar nada, mas tinha essa menininha aí também. E aí, assim, pensando nesse trecho, né? A gente vê que Rubem, ele trouxe para sua mãe Lia umas mandrágoras. E mandrágora era supostamente uma planta afrodisíaca, né? Ela é citada também lá no livro de Cantares, lá de Salomão.
E essas mandrágoras chamaram a atenção de Raquel. Aí Raquel disse: me dê para mim. Ela desejou tanto aquilo que ela mudou a escala. Entende-se, né? Pela fala aqui que havia uma escala e que essa noite, né, das mandrágoras seria uma noite pertinente a Raquel. Mas Raquel trocou, ela disse: não, você dorme lá com Jacó, mas me dê as mandrágoras para mim. E o pior que deu errado, o plano dela de confiar nas mandrágoras, né? Aí o que aconteceu? Tá, a outra foi lá, dormiu, o filho ficou feliz ali, né? Dormiu com o marido e ela engravidou mais uma vez. Então, é interessante a gente ver que às vezes a gente quer fazer o plano da gente, mas Deus tem outro plano, minha gente. Deus tem outro plano. Então, vamos ver se a gente colabora com o plano do Senhor, porque ele é melhor. Ele, além de ser o plano de Deus, né? Ele é melhor para mim e para você. Além de ser bom para todo mundo ao redor, porque tudo que é bom vem de Deus, é bom para a gente. A gente não ficar dando jeitinho, não vamos dar jeitinho. Deixa a mandrágora para lá e vamos ficar mais tempo aos pés do Senhor. É muito importante, né? E aí a gente continua, versículos 22 a 24. Agora é a vez de Raquel, minha gente. Glória a Deus por isso, né? Chegou a vez de Raquel. Versículo 22. Então Deus lembrou-se de Raquel. Eu quero aproveitar esse momento aqui para dizer assim, às vezes a Bíblia tem uma linguagem que a gente precisa entender. Deus lembrou-se de Raquel, não quer dizer que ele tinha esquecido de Raquel. Todo esse negócio que está acontecendo aqui, Deus sabe. A palavra diz que não cai uma folha de uma árvore sem que Deus permita. Ele está ligado em tudo, o tempo todo. Então, não vamos esquecer de quem nós estamos falando, né? Quando a Bíblia fala assim, Deus lembrou-se de Raquel, quer dizer simplesmente, chegou a hora de Raquel, chegou o momento de Raquel. Deus ouviu o seu clamor e a tornou fértil. Ela engravidou e deu à luz um filho e disse: Deus tirou de mim a minha humilhação. Deu-lhe o nome de José e disse: que o Senhor me acrescente ainda outro filho. Olha como José foi nomeado, minha gente. Ele foi nomeado exatamente isso. O nome de José significa que ele adicione, que ele adicione. É isso que significa José. Significa eu quero mais. Eu recebi esse aqui, mas eu não estou satisfeita. Eu quero outro. Eu quero outro filho. Foi essa atitude de Raquel, né? Parece bem romântico essa coisa de, ai, Jacó viu Raquel na beira do poço e achou que ela era linda e apaixonou-se por ela e trabalhou 7 anos para casar com ela e pá, né? Tem tudo isso, mas olha, a Raquel aprontou, viu? Ela aprontou. Olha o nome de José, que Deus adicione, né? Quero mais, ainda não sou grata pelo que eu recebi. Enfim, eu queria trazer aqui, pensei nessa hora, um textinho de Isaías 55, 8 a 9, diz assim: pois os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. Deus tem planos, Deus tem visão, Deus tem um entendimento que é muito, muito, muito além do nosso, né? Ele vai usar muito esse menino Jacó, né? Fruto do amor, né? De Raquel e Jacó ali, né? José, mas assim, ele vai usar esse filho José, mas ele não foi escolhido, percebe? Para ser parte da linhagem de Jesus. Ele não foi escolhido. E você pode entender Deus agindo na nossa vida. Eu fico olhando, eu leio a palavra, minha gente, eu fico querendo trazer para a minha vida, para o meu ambiente, para minhas escolhas, né, minhas oportunidades, as coisas que nos rodeiam. O que é que isso impacta na nossa vida? Porque a palavra está escrita para mim e para você.
E eu fico pensando, olha, Raquel era bonita, era elogiada, era escolhida, era amada, mas ela não fez parte da linhagem de Jesus. Percebe? O Jacó queria muito, e a gente vai ver mais para frente, a gente vai ver na próxima semana como ele protegia Raquel e seus filhos, esses meninos, né? A gente sabe que José não foi nem um dos 12, porque ele foi tratado como primogênito, né? E os filhos dele é que receberam herança, né? Para voltar os 12 lá, o número, depois a gente fala nisso. Mas assim, enquanto Jacó tinha toda essa preferência por Raquel, Deus não tinha toda essa preferência por Raquel. Deus escolheu a outra, a Lia, que deu o nome de Judá, de louvor ao filho dela. Guarda isso, tá? Guarda isso. Quando você estiver orando para ter filhos, né? O que você quer a partir desses filhos? Se realizar você mesmo ou endeusar aquele filho? O que você quer? Ou você quer louvar a Deus com a vida desse filho? Hum? Bora para frente, né? Agora mudando de cena, totalmente mudando de cena aqui, né? Agora que esses filhos todos nasceram, lembra? Agora nasceu José, ainda está faltando umzinho, mas que só vai nascer bem mais tarde, né? Benjamim. Mas agora, continuando no texto, no versículo 25, depois que Raquel deu à luz José, Jacó disse a Labão: Deixe-me voltar para minha terra natal. Dê-me as minhas mulheres, pelas quais o servi, e os meus filhos, e partirei. Você bem sabe quanto trabalhei para você. Mas Labão lhe disse: Se mereço sua consideração, peço-lhe que fique. Por meio de adivinhação, descobri que o Senhor me abençoou por sua causa. E acrescentou: Diga o seu salário e eu lhe pagarei. Jacó lhe respondeu: Você sabe quanto trabalhei para você e como os seus rebanhos cresceram sob meus cuidados. O pouco que você possuía antes da minha chegada aumentou muito, pois o Senhor o abençoou depois que vim para cá. Contudo, quando farei algo em favor da minha própria família? Então Labão perguntou: O que você quer que eu lhe dê? Não me dê coisa alguma, respondeu Jacó. Voltarei a cuidar dos seus rebanhos se você concordar com o seguinte. Agora ele vai fazer uma proposta. Hoje passarei por todos os seus rebanhos e tirarei do meio deles todas as ovelhas salpicadas e pintadas, todos os cordeiros pretos e todas as cabras pintadas e salpicadas. Eles serão o meu salário. E a minha honestidade dará testemunho de mim no futuro. Toda vez que você resolver verificar o meu salário, se estiver em meu poder alguma cabra que não seja salpicada ou pintada, e algum carneiro que não seja preto, poderá considerá-los roubados. E disse Labão: De acordo, seja como você disse. Olha, vê, Jacó tinha passado 14 anos cuidando das ovelhas de Labão. 14 anos ele estava lá em Padã Arã, desde que ele chegou, cuidando das ovelhas de Labão, né? Mas ele não se esqueceu do sonho. Veja o que está escrito lá no versículo 25, né? Ele está dizendo assim: Eu deixe-me voltar para a minha terra natal. Ele estava sabendo que ele pertencia, não era a Padã Arã, ele pertencia lá embaixo em Canaã, porque lembra, quando a gente fez Gênesis 28, a Aninha falou do Gênesis 28 semana passada, os versículos 13 a 15, eles têm, diz assim, ao lado dele estava o Senhor, e lhe disse: Eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão e o Deus de Isaque. Darei a você e a seus descendentes a terra na qual você está deitado. Ele ainda estava lá na cidade de Luz, que ele trocou o nome para Betel, lembra? E aí ele disse: Eu vou dar a você e os seus descendentes essa terra onde você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra e se espalharão para o oeste, para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Estou com você e cuidarei de você aonde quer que vá, e eu o trarei de volta
a essa terra, não o deixarei enquanto não fizer o que prometi. Então, veja, havia uma promessa, e Jacó se apegou a essa promessa e disse: Olha, está na hora de parar com isso aqui. Foi muito bom, arrumei minhas esposas. A essa altura, ele tinha 11 filhos homens e uma filha mulher, e ele estava na hora de cuidar, de voltar para a terra, segundo a promessa de Deus, né? Não importa, minha gente, quanto tempo passe, a promessa de Deus, ela vai ser cumprida. Então, Jacó já estava 14 anos ali, mas era a hora de estar retornando. Mas perceba o que aconteceu com Labão. Labão não gostou dessa ideia. Ele mesmo confessa. Ele disse: Eu descobri que o Senhor me abençoou por sua causa. Ele fez isso através de adivinhação. Presta atenção. Essa família, ela não era seguidora de Deus, do Senhor, o Senhor, como é dito aqui, né? O Deus de Abraão, o Deus de Isaac. Ele não era nem o Deus de Jacó ainda, só mais tarde. Ele era o Deus de Abraão, o Deus de Isaac. Mas aquele povo usava um sincretismo, eles até sabiam, né, da existência desse Deus, mas estavam ali seguindo outros também. Então, mesmo usando a adivinhação, Labão estava consciente de que a bênção dele tinha acontecido por causa da presença de Jacó. E aí ele queria pagar um salário bem alto para ele continuar enriquecendo, né, pelo trabalho de Jacó. E aí a gente vê que Jacó começa a negociar, né? Primeiro ele começa valorizando ali o trabalho dele, né? Eu fiz você prosperar, eu fiquei de noite no frio, né? De dia no calor e tal. E aí ele faz uma proposta que parece vantajosa para Labão, né? Porque os animais pintados e os animais malhados, eles eram muito menos numerosos do que os limpinhos, né? Sem marca nenhuma. E aí Labão concorda, é um enganador enganando o outro, né? Labão querendo tirar vantagem de Jacó, e Jacó, minha gente, ele vai tirar vantagem sim de Labão, mas a gente vai ver que agora Deus está no meio disso, né? Vocês vão ver que vai ser revelado mais para frente, hoje mesmo, né? Que Deus estava nessa história das ovelhas pintadas e malhadas aí, né? A gente vai ver isso. Enfim, Labão concordou e Jacó já vai continuar, né, cuidando dessas ovelhas dele. Mas aí vê o que dizem os versículos 35 e 36. Naquele mesmo dia, Labão separou todos os bodes que tinham listras ou manchas brancas, todas as cabras que tinham pintas ou manchas brancas, e todos os carneiros pretos, e os colocou aos cuidados de quem? De seus filhos. Afastou-se então de Jacó a distância equivalente de 3 dias de viagem. E Jacó continuou o quê? A apacentar o resto dos rebanhos de Labão. Gente, olha, olha a ganância aqui. Labão separou, disse assim, ó, as que estão pintadas aqui, elas vão ser separadas. Quem vai tomar conta delas são os meus filhos, não você, porque você, a sua mão é abençoada, então eu não quero que ele se multiplique, você vai ficar aí cuidando do meu gado, das minhas ovelhas e abençoando aqui, e os meus filhos vão cuidar das malhadas e das pintadas a 3 dias de distância daqui, para não haver cruzamento ali delas, né? Então, Labão estava querendo resolver com o conhecimento dele, né, de pecuária, a questão da riqueza dele e da riqueza. Ele queria que o gado dele fosse abençoado, mas o gado de Jacó ele levou para 3 dias de distância. E aí, o que é essa distância? Vê mesmo, vê mesmo, porque o Senhor estava na história. Lembra que, eu quero lembrar isso para vocês, né?
Jacó tinha feito um acordo com Deus. Ele tinha dito: "Ó, se você cuidar de mim", e ele pediu minimamente, minimamente. Ele disse: "Se você me alimentar, se você me der roupa para eu vestir, comida para eu comer, eu vou dar o dízimo de tudo que eu tenho." Nem vou começar a falar de dízimo, nem vou começar a falar de dízimo, porque o dízimo é do Senhor, ele tem todo o interesse que você seja abençoado, que ele abra as portas do céu para você ser abençoado, para que o teu dízimo entre, para que você possa ofertar mais, né? Não porque ele precisa do seu dinheiro, porque ele já lhe deu os 100% todinho, né? Mas porque ele gosta de fazer essa parceria. E ele estava nessa parceria com Jacó. Vamos para frente, né? E aí, os versículos 37 a 43 eu não vou ler. Aí é aquela história, né, dos galhos, como é que faz, a listada, só picada, pintada e parará, papapá. Gente, havia sim crendice e tal, e Deus usa essas coisas, mas eu vou dizer para vocês, lá na frente, né, Gênesis 31, 10 a 13, como eu falei, é para frente, mas eu vou dar o spoiler aqui agora, né? Ali, Jacó vai contar que teve um sonho. E nesse sonho, o anjo do Senhor lhe revelou que isso iria acontecer, que as cabras, né? As ovelhas pintadas, malhadas, listradas, elas iam se multiplicar. Aquilo foi revelado ali. E aí, eu queria terminar esse capítulo com alguns princípios aqui, né? O princípio que você pode trabalhar para os outros e abençoar os outros. Ah, eu tenho meu patrão, eu trabalho, trabalho, me rala que trabalha, ele vai enriquecendo, não tem problema, minha gente. Você vai junto do processo, porque Deus está abençoando os dois, né? Você está sendo canal de bênção de Deus. E se você quiser anotar aí, Provérbios 11, 24 e 25, fala sobre isso. Não vou ler aqui. Provérbios 11, 24 e 25. Outro princípio, você deve trabalhar, né? Não vai ficar esperando cair do céu ali, feito maná, porque Deus ali estava transportando o povo no deserto, né? Às vezes você passa no deserto e fica sem emprego. Mas, se você tiver com emprego sem emprego, aposentado ou não, faça alguma coisa da sua vida, porque Deus lhe deu força para você trabalhar, Ele lhe deu cabeça, Ele lhe deu talentos, Ele lhe deu dons. Faça alguma coisa. Ele lhe equipou para você fazer algo. Provérbio 21, 5. Anota aí, Provérbio 21, 5. Vai trabalhar. E tem hora que ele abre mesmo, não é esse 21, 5, mas ele diz assim: vai ter com a formiga, preguiçoso. Não gosto de gente preguiçoso, eu vou lhe dizer. Acorda, vai trabalhar. Você deve confiar em Deus. Sobretudo, esse é um princípio, confiar em Deus. O que aconteceu com Jacó? Ele teve esse sonho, como eu já adiantei aqui, ele acreditou no Senhor e ele agiu. Quando a gente diz assim, não, eu creio, mas não sai do canto. Eu creio, mas não sai do canto. Isso não vale nada, né? Se você duvida disso, vai ler Tiago. Muita gente pensa que Tiago está escrevendo alguma coisa para assim, vou trabalhar pela minha salvação. Não é nada disso. Deus quer que você trabalhe, senão ele não lhe dava dons para você trabalhar, senão ele não convidava você para se juntar ao corpo dele e ter uma função ali, né? Provérbios 16, 20. Vai lá, outro versículo que fala nisso, né? Que você deve confiar em Deus. Provérbios 16, 20. E agora vamos ver se rapidinho nós conseguimos aqui fazer o capítulo 31. O capítulo 31 vai muito em cima da saída, né? De Jacó com a sua família da região de Padã Arã a caminho de Canaã, voltando, né, para a terra prometida. Versículos 1 a 3. Jacó, porém, ouviu falar que os filhos de Labão estavam dizendo: Jacó tomou tudo que nosso pai tinha e juntou toda a sua riqueza à custa do nosso pai. E Jacó percebeu que a atitude de Labão para com ele já não era a mesma de antes. E o Senhor disse a Jacó: volte para a terra de seus pais e de seus parentes, e eu estarei com você. Então, observe agora o que está acontecendo. Os filhos de Labão estão com inveja da prosperidade de Jacó e agora eles começam a mentir, caluniar, né? Ó, Jacó tomou tudo que nosso pai tinha.
Não podia, porque as ovelhas de Jacó, elas eram as pintadinhas, estavam marcadinhas, e Jacó ia juntando as ovelhas pintadinhas lá no rebanho dele. Mas o que aconteceu foi que Deus operou. Mas aquilo que eles estavam dizendo, os filhos de Labão, não era verdade, ali havia calúnia. E aí, o que aconteceu é, antes, Labão estava bem com o arranjo. Ele disse, eu topo, lembra? Ele fez o acordo com Jacó, mas agora Labão estava achando troncho, né? A palavra diz assim, Jacó percebeu que a atitude de Labão para com ele já não era a mesma de antes. Jacó percebeu que Labão mudou, ele estava olhando para ele atravessado, né? Versículos 1 e 2, minha gente. Esse negócio aqui diz que a gente deve estar atento aos sinais. Veja que Deus tinha dito sim a Jacó para voltar, mas agora o que está acontecendo é que Jacó está percebendo que o ambiente não está bom. Eu chamo isso de Deus fechar as portas. Eu oro muito assim, né? Tenho uma decisão para tomar, um caminho a seguir ou não. Eu digo, Deus, se não é para eu ir, fecha a porta. Fecha a porta. Eu oro muito assim. Pode ser ouro caindo. Fecha a porta, que eu não quero ir para o lugar errado. Eu não quero ir para o caminho errado. Eu quero ir para o caminho certo. Abre, escancara o caminho certo. Então, eu vejo aqui Deus fechando as portas para Jacó naquele momento. E ele está ligado nesse sinal, né? Alguma coisa está desconfortável, alguma coisa está pesada. Ora ao Senhor, se for da vontade dele, ele tira aquele peso, ele tira aquela dificuldade. Se aquilo for um impedimento para você não ir por ali, mas por aqui, porque ele faz isso, né? Melhor para você, amém? Enfim, o Senhor apontou para Jacó e disse claramente: vá embora. E ele faz isso conosco também, minha gente. Quando ele diz vá por ali e não por aqui, siga, porque o Senhor é fiel. E aí, o que que acontece nos versículos 4 a 9? Também não vou ler. Há uma discussão, né, de Jacó com Labão e os seus filhos ali. Eu vou resgatar somente os versículos 7, 8 e 9. Começa assim, versículo 7 do capítulo 31 que a gente está, né? Mas ele tem me feito de tolo, mudando o meu salário 10 vezes. Eu vou para o 6, vai, eu tinha marcado aqui, mas eu vou para o 6 porque faz mais sentido aqui. Isso é Jacó falando. Ele diz: vocês sabem que trabalhei para seu pai com todo o empenho. Mas aí ele salienta, mas ele tem me feito de tolo, mudando meu salário 10 vezes. Contudo, Deus não permitiu que ele me prejudicasse. Se ele dizia, as crias salpicadas serão o seu salário, todos os rebanhos geravam filhotes salpicados. E se ele dizia, as que têm listras serão seu salário, todos os rebanhos geravam filhotes com listras. Foi assim que Deus tirou os rebanhos de seu pai e os deu a mim. Então, Jacó está explicando ali aos filhos de Labão que, sim, houve uma grande geração de listrados e pintados e malhados, mas não foi ele que fez, foi Deus que fez, porque foi Deus que gerou os pintados e malhados. Porque vamos e venhamos, minha gente. A sombra dos galhos das árvores não pode definir o sexo de um animalzinho dentro de uma ovelha. Fala sério, né? Enfim, continuando, versículos 10 a 13. Agora, 10 a 13 é aquele spoiler que eu dei um pouquinho antes, né? É o sonho de Jacó com as ovelhas. Vê aqui esse texto. Versículo 10. Na época do acasalamento, tive um sonho em que eu olhei e vi os machos que fecundavam o rebanho, e vi que os machos que fecundavam o rebanho tinham listras, eram salpicados e malhados. O anjo de Deus me disse no sonho, Jacó, eu respondi, eis-me aqui. Então ele disse: olhe e veja que todos os machos que fecundam o rebanho têm listras, são salpicados e malhados, porque tenho visto tudo o que Labão lhe fez. O que é que uma coisa tem a ver com a outra? Vocês estão entendendo a mensagem de Deus para Labão, para Jacó? Olha, presta atenção que quem está fecundando
são os que têm listas, são os que têm salpicado e são os que têm malhados. Eu estou te dizendo isso porque eu tenho visto o que Labão tem feito com você. Tá vendo aí? Deus revelando tudo, abrindo, né? Tudo no mundo espiritual para Jacó. Sou o Deus de Betel. Aí ele está lembrando, olha, aquele encontro de 14 anos atrás. Na verdade, essa altura do campeonato, a gente vai ver que Jacó já estava cuidando das ovelhas de Labão, essas só as separadas, né, por mais 6 anos. E aí Deus está lembrando a ele, né, do Deus de 20 anos atrás. Aí ele diz: sou o Deus de Betel, onde você ungiu uma coluna e me fez um voto. Lembra que a gente leu aqui e falou sobre isso? Saia agora dessa terra e volte para a sua terra natal. Foi esse sonho que motivou a proposta de Jacó para Labão, agora, né? E agora Deus está dizendo claramente a ele: está na hora de voltar, né? Volte para o lugar onde você me encontrou, volte para a sua terra natal. E aí, nos versículos 14 a 16, a gente vê que as esposas de Jacó, Lia e Raquel, elas apoiam a ida para lá, né? Elas reclamam porque o pai tem passado a perna no que seria delas, porque o dote era delas. O que é o dote? O dote era um presente, né? Que o noivo dava à família da noiva, mostrando que ele podia cuidar daquela noiva, né? Ela podia depender dele. Aí, versículo 14 até o 16 diz assim: Raquel e Lia disseram a Jacó: temos ainda parte na herança dos bens de nosso pai? Não se trata, não nos trata ele como estrangeiras? Não apenas nos vendeu, como também gastou tudo que foi pago por nós. Toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e dos nossos filhos. Portanto, faça tudo quanto Deus lhe ordenou. Pelo menos nisso, as duas concordaram, né? Lia e Raquel concordaram que vão sair daqui, vão para sua terra natal, sim, Jacó. E aí, os versículos 17 a 21 mostram Jacó fugindo de Padã-Arã com a família, tá? Eu também não vou ler esse trechinho aqui, eu sugiro fortemente que vocês leiam isso com muita calma, né? E eu só quero salientar aqui uma coisa que a gente vai ver mais para frente nesse episódio, que nessa saída dali, versículo 19, diz assim: enquanto Labão tinha saído para tosquear suas ovelhas, Raquel roubou de seu pai os ídolos do clã. Gente, eu falei antes, né? Essas pessoas, eles eram ateus, eles adoravam ídolos e eles tinham ídolos, né, dentro de casa. E esses ídolos, naturalmente, eram cobertos de ouro, né? Eles eram ocos, mas eram cobertos de ouro. E Raquel resolveu que ela ia levar os ídolos do pai aqui, né? Você não sabe por que que ela roubou esses ídolos. Você não sabe se ela, a Bíblia não diz, né? Se ela roubou para fazer adoração, ou porque isso podia significar uma parte do resto da herança deles, ou para evitar que o pai fizesse adivinhação do itinerário deles. Sei lá. O fato é que ela roubou alguma coisa que pertencia a clã, né? Ao clã deles ali. E aí, isso não é realmente uma coisa muito aconselhável, né? Enfim, versículo 21 diz para a gente que Jacó fugiu com tudo que tinha, toda a família e todo o gado, né? Atravessando o Eufrates e foi para os montes de Gileade. E aí a gente vê que Jacó, ele podia ter ido embora sem precisar se esconder, ele era rico. Você vê que ele colocou todos os filhos e as mulheres em camelos, ele chegou a pé, mas ele estava saindo com a família inteira, que era grande, lembra das servas e servos, etc., né? E todo o gado, certamente ele tinha pastores. Ele foi, saiu, né, com muito dinheiro, com muito poder, ele foi realmente abençoado pelo Senhor. E dali ele foi, a palavra diz, para os montes de Gileade. Nesses montes de Gileade, que ficava assim,
a uns 500 quilômetros de Arã, muito longe, né? A gente já falou disso aqui, a distância daqui de Recife até a fronteira com o Espírito Santo, assim, ó, ainda é Bahia, eu medi direitinho, ainda é Bahia, mas está ali na fronteira do Espírito Santo. Bahia é grande, viu? 500 quilômetros para Arã, né, dessa terra de Gileade. Mas aí ele podia encontrar com seu irmão Esaú, né? A gente está chegando perto do finzinho daqui. Eu vou só deixar isso aqui para vocês, né? Porque, não sei, às vezes alguém vê um capítulo, mas não vê o outro. Que a partir de agora tem uma perseguição de Labão a Jacó, né? A palavra diz que 3 dias depois, porque Labão não estava ligado, né? Eles ficavam 3 dias de viagem, lembra ali com os gados, etc. Labão foi informado que Jacó tinha fugido, e aí ele pegou os homens da família e foi em perseguição a Jacó. A palavra diz no versículo 23 que ele perseguiu Jacó por 7 dias e alcançou esse Jacó, né? Porque ele tinha partido 3 dias na frente, ele alcançou nos montes de Gileade. E aí, de noite, Deus veio em sonho a Labão. Olha Deus fazendo parte desse processo. Vocês entendem? Deus já deu a ideia das malhadas e pintadas e listradas para Jacó. E agora ele fala com Labão. Ele veio em sonho a Labão, diz o versículo 24 e o advertiu. Ele disse: Cuidado, não diga nada a Jacó, não lhe faça promessas nem ameaças. Porque ele não foi lá dar um beijinho, como ele vai dizer na frente, me dá um beijinho aqui no meu neto, mas ele saiu de lá com os homens da família. Ele saiu de lá equipado, né, para pegar Jacó. Mas a verdade é que Deus, ele interfere. Eu vou dizer, Deus age, minha gente. A gente diz assim, eu falo, Senhor, manda teus anjos aqui fazer alguma coisa. Tá muito enrolado, tá muito complicado. Vem desenrolar esse lugar aqui. E Deus faz, ele interfere. No caso, ele falou com o chefe daquela família, né? Ele falou com Labão e disse: Olha, não ameaça Jacó, não, tá? Não faça promessa, não venha aprontar aqui. E a verdade é que Labão se encontra com Jacó, confronta Jacó, né? E aí ele acusa Jacó. Se você olhar os versículos 25 a 30, você vai ver isso, que Labão acusa Jacó. Ele diz assim: o que foi que você fez? Não só me enganou, como também raptou minhas filhas como se fossem prisioneiras de guerra, ele diz. Ele se coloca como um avô amoroso. Aí ele diz assim: se eu soubesse que você vinha, eu teria celebrado sua partida com alegria e cantos, som de tamborim, de harpa. Aí ele disse: você não me deixou nem beijar os meus netinhos, meu Deus do céu, despedir-me das minhas filhas. Vê mesmo. Aí ele diz que tem poder para prejudicá-la. Você vê no versículo 29, ele diz: Eu tenho poder para prejudicar vocês, mas agora não está ameaçando, não, está só dizendo. Está só dizendo, né? Mas ele confessa, no versículo mesmo 29, ele diz: Na noite passada, o Deus do pai de vocês me advertiu. Cuidado, não diga nada a Jacó, não lhe faça promessas nem ameaças. Iptis literis, exatamente aquilo. Aí ele disse: Agora, se você partiu porque tinha saudade da casa do seu pai, porque roubou meus deuses? Tem a história dos deuses. Quem roubou os deuses não foi Jacó. Aí Jacó diz assim: Olha, eu não roubei nada, e quem roubou esse negócio aí não devia nem estar vivo. Eu não sabia que estava falando de Raquel. Mas a Raquel, vê bem, Raquel era filha de Labão e era esposa de Jacó, dois enganadores. Alguma coisa ela pegou daí, né? O que que ela fez? Escondeu os ídolos lá debaixo de uma cela, sentou-se em cima e disse: Ai, peraí, né? Não posso me levantar, eu estou naqueles dias das mulheres. Resultado, enganou o pai não achou os ídolos, né? E ela prosseguiu com aquilo, não foi morta. Enfim, fechando aqui, né? Jacó acaba repreendendo o sogrão, Labão.
ele repreende, ele diz que ele sofreu muito, trabalhou muito, tomou geada de noite, tomou calor de dia, e agora ele tinha servido 20 anos ali, né? Porque ele passou 14 anos em troca das duas filhas, ele diz, e 6 anos por seus rebanhos, ele diz no versículo 41, 6 anos por seus rebanhos, e 10 vezes você alterou meu salário, fazia acordo, não dava acordo, etc. E aí Jacó e Labão vão fazer um acordo. E o acordo é feito num monte de pedra. Aí ele diz assim: olha, daqui para cá é você, daqui para lá sou eu, né? Labão primeiro declara: tudo é meu, mas pela minha generosidade eu vou fazer esse acordo. E aí eles fizeram um acordo no chamado Monte de Testemunho. Aí a Bíblia traz dois nomes para isso, que você vai encontrar aí no versículo 47, né? Labão o chamou de Jegar Salduta, que é um termo aramaico, e Jacó o chamou de Galeede. Galeede é um termo hebraico. Todos dois significam o monte de testemunho. Monte é um montinho de pedra, tá? Não é um monte assim, né? De terra. É um montinho feito de pedra. E aquilo ali foi um marco, né? Da separação dos dois, né? Labão e Jacó, cada enganador para o seu lado. E aí, eu quero concluir dizendo assim, né? A palavra diz que Labão beijou seus netos e suas filhas e os abençoou e depois voltou para a sua terra. Ele foi, então, não houve um atrito, né? Mas você vê claramente que Labão, em momento algum, ele reconheceu como ele foi abençoado pela presença de Jacó ali. E eu queria terminar dizendo assim, muitas vezes nós somos assim, né? Ao invés da gente se alegrar com a bênção que a gente recebe de Deus, né? A gente, às vezes, simplesmente ignora isso, a gente quer que receber mais, a gente tem sempre aquele coisa assim, recebi isso aqui, mas eu quero mais alguma coisa, e a gente não quer compartilhar com os outros, e a gente se esquece nisso que Deus é abundante, Ele tem muito, muito para todos, não é? E toda vez que a gente é mão de vaca, né? Que a gente não é generoso como o nosso Pai, a gente está desonrando o nome dele, porque ele é generoso. Amém? Vamos lá, minha gente. Espichei hoje um pouquinho aqui, mas eu quero andar para frente com esse negócio. Fala aí vocês, por favor. É muita aventura. Opa, eu assim, eu fiquei muito, eu fiquei maravilhado por essa questão que você falou, justamente sobre essas questões da mandrágoras, que assim a gente vê que até mesmo lá atrás, que as pessoas como vendeu, né, o direito de primogenitura, né, de ser primogênito, para alcançar o que você quer. Então, assim, essas mandrágoras elas foram dadas, né, no caso, para que ela pudesse ter o seu próprio prazer, né? Então, assim, como a gente deve ter cuidado em vender aquilo que Deus nos deu para ter o nosso próprio prazer, né? A gente tem que pensar assim muito. Então, essa questão dessas mandrágoras me fez lembrar, né, lá atrás, que houve essa venda da bênção que Deus deu, né, por uma coisa que a própria pessoa, a própria carne, né, ela quer. E isso é muito interessante, e a gente precisa ter muito cuidado para que a gente possa assim, seguir a vontade de Deus para que não aconteça isso, porque isso é muito sutil, né? Porque a nossa vontade ela deve ser submissa, né, no caso, à vontade de Deus. Era só essa observação, achei fantástico o que você falou aí. Maravilha, maravilha, Pablo. Isso mesmo, né? A gente tem que tomar cuidado. Paulo! Olá, bom dia a todos, tudo bom? Maria, eu vou pular daqui da cadeira. Os homens que Bom nunca dia! falam, falando, aleluia, glória a Deus. Vamos embora, Paulo. Nem tenho tempo de celebrar, vou celebrar depois. Exato. Eu fico vendo assim como a Bíblia ela é sempre muito atual.
interessante uma passagem que teve agora você falando do montinho de pedras e testemunhas. Isso me fez lembrar uma vez que eu visitei uns parentes lá no Rio Grande do Sul. Eu sou do interior do Rio Grande do Sul, graças a Deus os parentes agora mais próximos não foram atingidos por essa enchente, Ter sido isso, você com esse sotaque aí, glória a Deus, você está dando essa notícia, Mário. então os parentes próximos, a coisa foi muito feia lá realmente, mas os parentes moram em regiões altas, assim, comparando aqui a aldeia na região tipo Gravatá, tipo aldeia, sabe, nas regiões mais altas. Mas essa questão de montinho de pedras e testemunhas. Visitando os parentes há um tempo atrás, e eles têm uns que moram na roça, aí a gente teve visitando, e por acaso a gente chegou próximo a uns parentes lá, um primo meu que ele estava falando de uma divisa de terras. Aí ele, olha, aqui as terras, ó, essa terra desse lado é de um, aquele lado de lá é de outro, e aqui onde nós estamos tem esse montinho de terra, isso aqui é um marco, né? Então, esse marco de terra, olha, o nome dessas pedras aqui são testemunhas. Aí eu falei, ah, pô, que legal e tal. Então, essas pedras dão testemunhas das divisas de terras. E eu não sabia realmente na época dessa parte bíblica, aonde tem lá de trás a, o nome, o que é cada um. Então, realmente a gente vê que as coisas vão passando, as pessoas vão falando da Bíblia, tem a Bíblia em toda a nossa sociedade, em toda a nossa vida, e agora me fez lembrar desse momento que eu tive com meus primos lá, eles mostrando daquele mar, mas eu penso que até realmente ele também não sabia a origem desse nome testemunho, né? Então me fez lembrar esse momento e foi muito bom a gente saber a origem, né? Que as coisas não têm origem vaga. Alguém deu nome de testemunho, né? E é incrível porque não Compartilhado. é uma divisão que impede humanamente as pessoas de passarem, né? É um acordo mesmo de almas, né? Um acordo entre as pessoas de concordarem que aquilo ali está valendo como uma divisão, né? Um marcador. Maravilha, é isso mesmo. Quem mais, Lari? Larissa? Não, abre aí, abre o mic, abre o mic. Oi, 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 agora. Bom dia, bom dia, bom dia. Menino, a gente parece que está lendo uma novela mexicana, quer dizer, é uma coisa assim. Só que E não, né? Porque o final não é, Raquel não é a mãe, tá? Eu quero dizer a não, você. maravilha isso. Graças a Deus, Deus enxerga totalmente diferente como nós enxergamos, né? Eu acho que me chamou assim atenção duas coisas aí. Uma é essa questão geracional aí de um é enganador, o outro é enganador, né? Um é mentiroso, o outro é mentiroso. Quer dizer, esse espírito enganador, acho que aí é uma coisa assim que tem que ter um rompimento, né? Tem que ter uma quebra, né? E eu acho que é possível fazer isso. A gente tem essa autoridade, né, em Jesus para fazer isso, essa quebra geracional, porque senão fica uma coisa que a pessoa até acha que isso é uma coisa normal, né? Porque vive isso, ouve isso desde que nasceu e acha que está fazendo correto. Então tem que ter uma quebra. Então isso me chamou a atenção. E a outra coisa realmente é a presença total e completa de Deus, né? A gente pensa que Deus não está vendo situações que a gente está vivenciando, que a gente está passando, mas Ele vê tudo, ele sabe tudo. Deus é justiça, paz e alegria, então ele é justo, né? E ele está conosco. Então, e ele mostra para Jacó, ele relembra, né? A gente tem esse poder, né, de lembrar, e ele relembra a Jacó quem ele é e quem ele é agora nele, né? E que tem promessas na vida dele. Então, aleluia. Então, se tem gente ainda que tem dúvida de Deus, né? Eu olho uma história dessa, ele mostra, né, a sua presença gloriosa em todos os momentos da nossa vida. Então, só ressaltando, isso é muito legal ver isso, mesmo diante
de coisas difíceis, de enganação, de roubo, de anos de vivência disso, ele está presente, né? E tudo está no time dele, né? Ele é hora de você voltar. Ei, volta, né? Tudo no controle, tudo no Tudo no controle. controle. Perfeito, é isso mesmo, Larissa. Deus é bom, né? E nos guia. Vamos mais, quem mais? Estou querendo ouvir aqui. Cadê vocês? Cadê? Eu não queria falar por causa da hora, né? Mas tudo bem, eu vou falar só rapidinho, assim, do o quanto me chamou a atenção, assim, o reconhecimento de Jacó, né? De quem o enriqueceu foi o Senhor. Como é importante a gente reconhecer na nossa própria vida, né? Tudo que temos, né, vem dele, assim, a bênção do Senhor é que nos enriquece, acho que tem um Provérbios que diz isso, mas eu achei muito interessante ele falar isso, sabe, ele reconhecer, né, ele contar a história, para, olha, quando eu cheguei aqui, né, ele, como você disse, ele saiu sem nada, ele voltou cheio de camelo, as riquezas e tudo que ele conseguiu, porque o Senhor fez ele prosperar, né, então, assim, me chamou muita atenção isso, um Deus que nos faz prosperar, um Deus que nos abençoa, né, no nosso trabalho, às vezes é algo até que por nossas habilidades a gente não alcançaria, mas pela bênção do Senhor, a coisa multiplica, a coisa, né, realmente prospera, então era isso. Isso, tão importante, Aninha, porque ele passou 14 anos trabalhando para Labão. Depois de 14 anos, ele não tinha nada, ele não tinha nada. Mas aí foi a hora dele acordar e dizer assim: Olha, Deus prometeu a minha terra. Ele se lembrou, né? E Deus cooperou ali no processo. Amém, amém, que glória. Bom, vamos embora, né? Agora, pastorzão, cadê você? O pastor está na chuva lá fora. Já chegou aqui que eu vi, mas ele está ali. Vamos embora, pastor. Eu fiquei no carro aqui esperando a chuva passar, mas ela não passa não. Mas daqui mesmo eu falo. Mas olha, muito bom a gente ter, né, esse momento aí, foi como sempre, é um momento muito especial. Assim, essa é uma história. Eu vejo o esforço de Kátia de querer passar rápido para tentar abranger tudo, mas assim, são muitos detalhes, são muitas coisas, são muitas sutilezas, né, que para um chama atenção um detalhezinho, a outro, e que a gente possa, eu creio que isso aqui desperta em nós, pelo menos a mim, despertou o desejo de revisitar uma série de pontos aqui. Então, o Apegando às Escrituras tem essa finalidade também, despertar na gente, querer conhecer mais ou querer aprofundar mais em determinados aspectos, então que isso sirva para cada um de nós de motivação, né, de chegarmos nessa história. Tá bom? Gente, olha, hoje é domingo de Pentecostes, eu quero saudar vocês aqui com uma palavra especial, né, de gratidão a Deus. Pentecostes é a festa da igreja, é o estabelecimento da igreja, é o empoderamento da igreja. Então, que a gente possa viver isso como igreja. Então, a igreja vive essa questão de emergindo na palavra, mas também estando em comunhão, que a gente possa viver a plenitude de sermos igreja de Jesus Cristo, né? Então, aguardo vocês hoje, mesmo com chuva, para as nossas celebrações. Hoje temos um tema especial sobre o poder da cura. Então, hoje, Deus certamente, não que precise de um culto especial para isso, mas hoje, de maneira especial, Ele vai ministrar cura na vida das pessoas. Então, né, que tenhamos grandes expectativas nesse sentido. E amanhã teremos o nosso grande especial de Pentecostes. Amanhã as células não vão se reunir nos lares, mas vamos estar aqui juntos no especial de Pentecostes. Eu quero desde já levar pessoas Cortando, para pastor, estarmos aqui arruma aí juntos amanhã a partir das 20 horas. o Oi? fornecimento. Cortou um pouquinho Como para é? não pegar a oração. Cortou. Deixa eu fazer o seguinte, é porque deixa eu cortar aqui o Wi-Fi. Para a gente pegar a oração inteira.
porque ele fica pegando o Wi-Fi, tentando pegar o Wi-Fi daqui. Então eu tirei o Wi-Fi, ficando 5G é melhor. Então vamos orar. Pai, muito obrigado pelo dia de hoje. Obrigado por essa manhã tão especial. Obrigado, Senhor Deus, pela liberdade que Tu nos dá de mergulhar na Tua palavra. Obrigado, Pai, pela exposição, pela dedicação de Kátia nesse propósito. E que nós queremos sim, Pai, sempre queremos estar atento, a certeza, como foi dito aqui, que Tu estás atento a todas as coisas, a todos os detalhes, Tu não estás alheio a nada, como estivesse ali, Pai, atento a toda a situação de Jacó, de todos ali, mas Tu também está atento à necessidade e à situação de cada um de nós, Pai. Nós te agradecemos por isso, colocamos esse domingo de hoje, né, Pai, como uma oferta de adoração ao Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Deus abençoe. Amém. Deus Amém. abençoe.